Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A nossa conversa agora é com a cantora, compositora, produtora Yara Renor. Obrigado, Yara. Augusto, eu que agradeço esse convite. Maravilha estar conversando aqui. Yara Renor lançou aí seu 8º álbum, chamado Orique. O trabalho foi indicado aí para o Grammy Latino de 2022 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. O disco tem várias participações, só fera. Tulipa Ruiz, Carlinhos Brown, Criolo, Anelis Assunção, Lucas Santana, Thalma de Freitas, Curumim e o Robin Mazurek. É um disco aí que tem referências dos orixás. Ela vai estar explicando aí esse título primeiro, né, Yara, para entender o contexto do trabalho. Certo. Orique é uma palavra iorubá, né, que significa... Ori é a nossa cabeça, não no sentido físico apenas, mas no sentido do destino, né, do espírito. E o que vem do verbo ku, que é um dos principais verbos dessa língua, dessa cultura, que é o verbo saudar, né, reverenciar. Então, Orique é a saudação ao espírito, como a gente pode traduzir aí, a saudação à cabeça, no sentido de destino, de essência ancestral, né? Que pode, os oriques são poemas dessa tradição, dessa cultura, que vem aí da tradição oral, né? E que há muito pouco tempo foram transcritos, passados para o papel, e esses oriques deram origem a essas músicas, né? Algumas canções eu parti da tradução, de traduções dos orique originais, outros eu compus através de... Eu mesma escrevi, né, através da minha pesquisa, da minha vivência, da minha relação com essa cultura, e assim nasceu esse álbum. Queria saber como é que você fez essa transposição para o momento, para a contemporaneidade, instrumentação atual. Como é que você trabalhou essa questão? Olha, em nenhum momento eu tive a intenção de trazer assim a música sacra, né, de terreiro, a música sacra do candomblé. Mas o que acontece? Eu compus as músicas e a maioria delas casou perfeitamente com os toques, né, para cada orixá. Então, eu comecei esse trabalho em 2009, né? Eu compus todas as músicas naquela época e iniciei a produção do álbum, as primeiras gravações. Então, naquela época, eu não tinha nem tanto conhecimento assim de dar o nome dos toques e tal. Isso foi uma coisa que aconteceu muito de uma maneira muito orgânica, né? Muito instintiva. E mais do que isso, eu acho que guiada mesmo por esse axé de cada orixá na hora de compor ali a sua música, de evocar esses orixás. Eu montei essa banda, eu imaginei essa sonoridade que teria aí bateria, baixo, guitarra, ou piano e os metais, e aí eu incluí os atabaques tradicionais, né? E deu esse blend. Eu acho que isso que criou esse blend interessante aí. Como é que foi esse processo aí? Você chamou parceiros? Como é que foi esse trabalho de composição do disco? Eu acho que depois desse tempo todo, depois desse monte de disco, né, depois dessa experiência e desse caminho já trilhado, eu posso dizer que eu tenho um jeito muito próprio, né, de compor. E eu gosto muito de partir dos textos. Tem um livro, né, do Antônio Risério, que é o Orique Orixá, que tem umas transcriações desses orique tradicionais que ele fez através de uma pesquisa com participação do Pierre Verger e também do Siquiro Salami, né, o Baba King. Corria outros livros também do Baba King, que é um nigeriano, um babalorixá, que vive aqui no Brasil há muito tempo.
e ele tem uma literatura muito farta e muito importante sobre essa cultura, né? Então, foi a partir do contato com esses livros, com essa literatura, que eu comecei a compor as músicas, né? Essa coisa do Ori, de abrir o Ori e receber, de fato, essas composições, essas melodias, né? Me deixar ser guiada por essas melodias, dando voz aí a esses textos, a essas palavras que originalmente não eram músicas, né? A gente tem os orim, que são as cantigas para orixá, realmente, que são cantadas nos rituais, e a gente tem os oriki, que eram recitados, né? São recitados. Então, embora o Iorubá seja uma língua tonal, que tem uma melodia muito marcada, muito marcante, né? Oriki, então tem uma musicalidade aí, não eram músicas em si, não eram canções, né? Então, o meu papel aí foi encontrar o caminho dessas melodias e, claro, fazer a produção, chamar essa banda, pensar essa linguagem sonora e colocar tudo isso no álbum. Dá para perceber que o disco é de estudo aprofundado, que você não por acaso foi indicado aí como o melhor disco, provavelmente por conta dessa questão do aprofundamento que você deu, né, ao trabalho. Está claro isso quando você ouve o disco, é um pouco denso nessa questão que você fez. Creio que você deve ter gastado horas aí com essa questão de melodia também, para poder fazer essa transposição para o atual, para transformar isso em álbum, em disco, que fosse mais palatável, né, mais acessível às pessoas. Queria que você comentasse sobre isso, essa questão da melodia, da regimentação musical, né? Olha, eu acho que também não fiquei pensando nisso, entendeu? Em tornar a coisa mais palatável ou não. Uma coisa do conceito, que eu acho que é interessante dizer, que eu fiz propositalmente, foi omitir, muitas vezes, o nome do orixá. Eu trago as qualidades, né? Porque o Ori, que é um poema de saudação, e que ele vai encadeando ali uma série de qualidades de cada orixá. Então, eu trago isso, mas evito o nome, evito falar o nome, que é para criar esse outro caminho, criar um caminho de instigar assim a percepção da pessoa, a curiosidade do ouvinte, né? E do que está falando? O que é isso? Quem é esse rei? Quem é, né, essa pessoa que é velha, que é terra, enfim, cada orixá aí tem a sua história, as suas qualidades. Então, eu tive essa intenção, mas não assim o lance de tornar mais palatável ou criar um caminho mais simples, isso não, assim, eu acho que eu fui por esse caminho de passar uma linguagem que eu senti, né? Assim, para além dos tambores, dos atabaques, com essa arregimentação, com essa roupa aí sonora que resultou nessas músicas. Tem a continuação aí da obra, né? Esse ano você pretende lançar o Ori Ocan. Queria que você contasse que tem diferença com o Oric, né? O primeiro trabalho. Por que você está fazendo essa complementação, enfim, essa continuidade ou é outro tom? Queria que você comentasse sobre isso. Essa pergunta é boa, né? Porque eu estou justamente mergulhada nesse processo agora de produção do Oriocan. Então, como, né, os próprios nomes já mostram, a gente vai seguir na mesma temática, mas a abordagem e o resultado sonoro são completamente diferentes, né? Então, o Oric, ele tem uma narrativa própria, que é uma narrativa mais objetiva, né? Eu estou ali elencando as características e saudando o orixá. Já no Oriocan, o modo de composição, né, como as músicas acontecem, tanto a letra quanto as músicas, tem uma narrativa totalmente diferente, totalmente subjetiva. Eu estou falando ali da minha história dentro do candomblé, da minha relação, da minha visão, é uma coisa muito mais pessoal
e as músicas têm um formato também que é totalmente diferente, e tem, né, que tem mais refrão, assim, de certo modo, acho que esse disco traz canções mais populares, no sentido que elas falam mais diretamente, né? O Oric, ele é um pouco hermético, assim, ele aguça a sua percepção, talvez até aí a sua mediunidade, né? A sua abertura, e a pessoa vai, começa a dançar e sente tal. Agora, o Oriocan, ele é muito mais direto, eu acho que ele fala mais a nossa língua. Vai ter também uma produção musical muito diversa, assim, muito diferente, muito mais minimal, muito mais intimista. Então, tem muito mais eu tocando violão, né? Toda a pegada é diferente, toda a narrativa, né? O local, o ponto de partida é diferente, embora seja ainda na temática dos orixás. Você vai apresentar, o disco já foi lançado, né? Ele vai ser apresentado no dia 2 de fevereiro, né? Que é dia de Iemanjá, no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. O que você vai levar aí para o palco? Como é que você está trabalhando esse show aí para apresentar esse disco, esse belo disco? Então, super contente aí com esse show, porque geralmente eu passo essa data na Bahia, né, nas festas de Iemanjá, cantando para Iemanjá lá, e dessa vez o chamado é para trazer um pouco desse axé aqui para São Paulo, para o Sesc Pompeia, que é um lugar também assim que eu tenho uma história muito forte lá, né? Um dos primeiros palcos assim profissionais que eu pisei na vida, cantando ainda com a minha mãe, com a Alziraê, depois cantando com Itamar Assunção, e depois com a minha primeira banda, Dona Zica, enfim, tem toda uma história. E agora trazer também essa história de saudação aos orixás lá, eu acho que vai ser muito bonito e muito profundo. Vai ser o show Oric, né, com a banda completa, Curumim, Lucas Martins, Guilherme Held, Maurício Badé, Ed Trombone. E esse show que a gente estreou nesse ano, né? Estreamos no final de agosto nesse ano. Ainda estou no ano passado. No final de agosto de 2022, a gente estreou o show e estamos circulando. É um show muito especial, né? Porque tem uma banda grande para trazer aquela sonoridade do disco, tem uma performance muito bonita, um figurino que é meio cenográfico do Alexandre dos Anjos, a luz super especial também do Alessandro Boschini. Então acho que vai ser um evento muito especial para quem quer saudar Iemanjá nesse dia, nesse encontro. Vai ser muito bacana. E para 2023, depois do dia de Iemanjá, o que tem pela frente aí? Como é que você está sentindo aí 2023 aqui para frente? É um renascimento, né? Assim, eu espero que seja um renascimento o renascimento do MINC, né? Das políticas públicas culturais, enfim. Eu acho que a gente tem tudo para retomar, né, as rédeas da cultura e de um caminho bonito aí pela frente, a cultura que realmente significa muito, né? A música, ela é um exponencial assim é um expoente muito importante da cultura brasileira e do Brasil para o mundo, né? É a nossa representatividade assim, uma das mais fortes, quer dizer, já não é mais o futebol, né? Tem um tempo que aí está mostrando, os resultados estão mostrando que o Brasil é o país da música, né? Das artes, da literatura. A gente está tendo um despontar de muitos artistas em diversas áreas, né? Principalmente pessoas negras, que estão finalmente tendo a oportunidade de chegar e de mostrar a sua arte, seu talento, sua cultura, pessoas indígenas. Então, assim, é realmente o Brasil da diversidade cultural que está chegando, né? Como foi muito, de uma forma muito bonita, representada aí na entrega da faixa presidencial, né? Um momento emocionante que a gente viveu agora, assim, tão diferente do que vivemos há 4 anos atrás. E eu estou concentrada aqui, né? Vou fazendo shows Oric enquanto não estreio o show do Oriocan.
enquanto estou na produção do álbum, até lá para meados de maio, esse novo álbum vai estar disponível, e aí vocês vão poder ter acesso à obra completa Orique Oriocan, com essa dualidade, com essa conversa, e a gente vai seguir com os shows, enfim, com tudo. Bacana. Então, o Oriocan sai em maio, que é uma continuidade, um segundo trabalho aí da obra, né? Que começou com Orique, né? Falando aí das tradições, né? Dos orixás, da cultura, né? Dos orixás. Belíssimo disco, belíssima instrumentação também do disco, muito bom, vale a pena ouvir. Não foi indicado à toa aí como melhor álbum de música do Grammy, com certeza, um belo trabalho de 2022. E acho que 2023 vamos esperar esse novo aí para ver como é que vai ser. Queria agradecer a Yara, cantora, compositora, produtora, multiartista, né? Tem poesia também. Muito obrigado, Ari. Ótimo 2023 para você. Para nós todos, Augusto, eu que agradeço aí os elogios e a esse convite muito especial. Acho que a Carta Capital também é uma revista que, né, tem uma atuação política, cultural, que veio aí, que vai estar construindo com todos nós esse momento e esse Brasil do futuro.